Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, porque essa semana, pela misericórdia do Senhor, completamos 37 anos aqui nessa igreja. É um milagre de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Vocês me aturarem durante 37 anos não é fácil. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem tido misericórdia conosco e nos tem deixado aprender da sua suficiente graça. Abrir sua Bíblia aí em João capítulo 5. Nós vamos ainda meditar um pouquinho no médico ferido, aquele que desceu do céu, que não precisava descer, que não tinha necessidade nisto. Domingo à noite, enquanto nós tomávamos a ceia, fiz um comentário de que Deus não era obrigado a salvar ninguém. E alguém que estava aí disse: essa é minha luta, porque eu acho que Deus é obrigado a me salvar, porque Ele me criou. Eu não pedi para vir ao mundo. Se Ele me criou e o meu projeto de vida não deu certo, Ele é obrigado a me salvar. Bem, Ele não é obrigado. Ele não tem nenhuma necessidade de salvar você, nem a mim. Mas Ele tem um amor que eu não sei explicar. Chesterton chamou esse amor de amor furioso. Eu sei que o termo furioso, como diz Brennan Manning, não é explicável, mas quando você diz um tango furioso, significa um tango não violento, mas expressivo. Este amor de Deus é uma coisa que não se sabe explicar. John Powell, um padre, professor de Bíblia em Nova York, na década de 70, estava conversando tinha uma classe de estudos de fé. E a primeira vez que ele viu aquele rapaz chamado Tommy, eles chamavam de Tom, achou um rapaz muito diferente, cabelo muito longo, loiro, um tipo bem diferente, fazendo parte da sua classe e que deu um trabalho incrível a ele durante todo o ano, porque ele era um ateu, mas estava na classe de fé. E no final do período de estudo, ele virou-se para Powell e disse assim: você acha que um dia eu posso encontrar Deus? E John Powell disse: com toda certeza não. Você nunca vai encontrar Deus. E ele virou as costas e foi andando. E o Powell disse assim: mas com certeza Deus vai lhe encontrar. Passaram-se uns anos e Powell recebeu uma informação de que Tom estava com câncer. E
ele fez um propósito de encontrar-se com o rapaz, mas antes do encontro, ele veio até onde estava John Powell. E contou para ele que desde aquele dia em que ele saiu e que ele deu de ombros, ele realmente tentou encontrar Deus, mas viu que é impossível. Então ele desistiu. E esta é uma boa posição quando você desiste. E um certo dia ele estava já com os primeiros sintomas do câncer e ele resolveu que ele ia dar uma declaração de amor para cada pessoa com quem ele estava envolvido. Os pais e parentes e amigos. Ele chegou perto do seu pai que lia o jornal. Olhou para o pai, estava lendo o jornal em cima, e disse: pai, eu queria falar com você. O que você quer falar? Sem baixar o jornal, ele disse: é muito importante que eu queria falar com você. E ele baixou o jornal e disse: o que você quer? Eu queria dizer para você, pai, o quanto eu o amo. Ele deixou o jornal cair e então ele pôde contar para o pai do seu amor por ele. E o pai chorou, ele chorou, abraçaram. Ele disse: com a minha mãe e com os meus irmãos foi mais fácil. E com algumas outras pessoas. E passados uns dias, eis que ele estava lá. Aquele que eu procurava estava me procurando e me achou. Na verdade, eu nunca conseguiria entendê-lo, mas ele me achou. E me revelou o seu amor furioso de Cristo. E John disse: Tom, você poderia dizer isso para a minha classe na universidade? Ele disse: eu não vim preparado para isso, eu vim só para dizer a você como foi que ele me achou. Então você pense sobre esse assunto e, se você puder ir à minha classe. Passados uns dias, ele telefonou para o John Powell e disse: olha, eu posso ir tal dia. E no tal dia o Tom não apareceu. Porque ele tinha ido fazer uma viagem eterna. Ele tinha passado. Mas ele deixou um bilhete para John Powell. Disse: conte isto para o mundo. Que Deus continua sendo aquele que vai buscar os ateus. E que Ele apanha as pessoas e conquista. E a partir daquele momento, John Powell tem contado essa história e alguém montou um e-mail. E esse e-mail vem correndo o mundo. Mais ou menos 5 bilhões de pessoas já ouviram esse e-mail. Talvez você ainda já tenha visto esse e-mail. Outros não. Mas há um Deus que olha para os desprezados, que olha para os paralíticos que estão há 38 anos, esperando uma chance. Mas ninguém olha para esse paralítico. Quando Jesus chegou naquele lugar, Betesda, ele olhou para aquele moço de 38 anos de doença. E nós já vimos aqui que esses 38 anos podem
está falando dos 38 anos de Israel no deserto. Israel de Gósen, cidade de onde saiu no Egito, onde hoje está tendo aquelas convulsões essa semana, até a entrada na cidade, na terra de Canaã, Israel levou 40 anos. Em 2 anos, Israel chegou a Cádiz Barneia. De Gósen a Cádiz Barneia foram 32 paradas. Da primeira até Cádiz Barneia. Faltavam apenas 10 paradas que Israel fez em menos de 10% da estrada. Em 2 anos, ele andou mais de 90% da viagem. Em 38 anos, ele ficou paralítico. E a paralisia de Israel foi a paralisia da fé. Eles não creram que Deus era poderoso. Em Cádiz Barneia, o povo enviou 12 espias para olharem a terra. 10 espias voltaram dizendo que era impossível eles possuírem a terra. Que havia muralhas nas cidades, muito grandes, que haviam gigantes, que o povo era feroz, forte, e que Israel não conseguiria conquistar aquela terra. Aqueles 10 trouxeram uma mensagem que paralisou a andança do povo. Só 2 deles, Caleb e Josué, disseram: não, nosso Deus é maior do que o problema. Esta semana eu vi uma frase que dizia assim: não diga que o seu problema é grande. Diga ao seu problema que o seu Deus é grande. É mais ou menos isto que Israel ficou paralisado porque não cria que Deus podia. E 38 anos ele ficou paralítico. Talvez este número, 38 anos, esteja falando a Israel que havia se tornado uma nação paralítica de preconceitos. Nós já vimos que o médico ferido, Cristo encarnado, aquele que tem compaixão, porque você só pode tratar de uma pessoa enferma se você tiver compaixão dela. Sem compaixão, você não pode ter paixão. E você não pode tocar naquela pessoa. E Cristo vai àquele local, encontra aquele homem, naqueles 5 pavilhões, havia multidões. Ele acha exatamente aquele que era um paralítico físico. Mas nós já vimos aqui que existem vários tipos de paralisia. Não só a física, que lhe deixa imobilizado de andar, mas a emocional, que deixa incapaz de se manifestar. Há muitas pessoas que vivem numa paralisia emocional. Estão enclausuradas, presas dentro de si mesmas. São incapazes de dar um afeto, de dizer alguma coisa de significado para outra pessoa. Vivem sempre cobrando, exigindo. Há muitas formas de paralisia emocional, afetiva. Mas também existe, e domingo passado nós estivemos olhando muito rapidamente, queremos repetir algumas coisas sobre a paralisia dogmática, a paralisia espiritual. Quando os dogmas tomam o lugar da fé
e do relacionamento. Então, quando Jesus chegou para aquele homem e fez a pergunta: queres ser curado? Aquela pergunta não era vã, não é uma pergunta tola. Porque muitas pessoas não querem ser curadas. Elas querem ficar doentes porque a doença vai sempre servir como desculpa para o seu fracasso ou para chamar atenção para si. Tem muitas pessoas que vivem roubando a atenção dos outros com a sua maneira de falar, de resmungar, de murmurar, de falar de si próprio ou de si própria. Então, esta pergunta de Jesus: queres ser curado? Ela é muito significativa. E ele responde: eu não tenho ninguém. Jesus diz: toma o teu leito, levanta, toma o teu leito, vai embora. E diz a Bíblia que, verso João 5,9: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Preste atenção nesse fato. A Bíblia, ela é um livro de detalhes. É um livro que mostra alguns aspectos. Aquele dia era sábado. Sábado é um dia de imobilidade. Ninguém devia fazer nada dentro do sábado do trabalho. Pai, eu quero te pedir aqui esta noite que tu tragas luz para a tua palavra. Nós temos alguns sábados na Bíblia. Vimos domingo passado que existe o sábado da criação. Deus começou por causa de uma catástrofe que houve no universo. O primeiro versículo da Bíblia, ele é completo. Ele não tem nenhuma explicação a mais. Simplesmente diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia diz isto, e depois ela vai explicar lá adiante que Deus criou a terra para ser habitada, não para ser caos. E esta palavra caos é uma palavra tohu e vohu no hebraico, que é sem forma e vazia. E a terra se tornou sem forma e vazia, que é o verso 2. Este verso 2 de Gênesis 1 apresenta uma catástrofe. Quando Deus criou tudo perfeito. Houve uma catástrofe. E logo em seguida, Gênesis capítulo 1, leia o verso 1 e depois leia o verso 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Preste bem atenção, que o texto está dizendo: a terra, porém, estava, não é uma boa tradução. Uma tradução melhor, o professor Maurício não está aqui hoje para nos ajudar, mas há uma partícula que está ali no hebraico, não vamos aqui tentar mostrar conhecimentos, que diz: a terra se tornou sem forma e vazia. Houve alguma coisa que a fez sem forma e vazia. E havia trevas. Olha, presta atenção na palavra trevas.
Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E havia trevas sobre a face, sobre o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra água não aparece em nenhum lugar da Bíblia sendo criada. E a palavra trevas aparece já como uma catástrofe. O verso seguinte, o verso 3, é o primeiro dia da criação. E disse Deus. Disse-lhe Deus, haja luz, e houve luz. No lugar de trevas, tinha que começar a aparecer luz. O processo da luz é o processo que quebra o movimento das trevas. Parece que é a primeira movimentação. Trevas, luz. Verso seguinte diz, verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. As trevas já existiam antes, apareceu a luz, e ele fez separação entre as trevas, entre a luz e as trevas. Agora veja o verso 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O que você me diz nesse texto? Que a noite antecede o dia. A noite precede o dia. Porque havia trevas. Então, o primeiro dia começa com a manhã e não com a noite. Porque ele fez separação entre trevas e luz. As trevas já existiam. Veja bem como é que vai dizer depois. Não, volta no verso 5 mesmo. Verso 5. E disse Deus, haja firmamento... Não é o verso 5 mesmo. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Começa com a tarde e não com a manhã. Tarde e manhã. A hora da criação parte do que já existe do caos. E Deus age gerando a manhã do primeiro dia, porque a noite já tinha. As trevas que reinavam sobre a terra. E ele disse, haja luz. E houve tarde. Ele não disse houve manhã e tarde. E houve tarde e manhã. O primeiro dia. O primeiro dia já traz a força luciferiana sobre a terra. Esse tempo é tempo de restauração. Não é tempo de criação. O tempo de criação é o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o tempo de criação. Mas houve uma, dizem os entendidos, hecatombe. Hecatombe é a morte de 100 bois. Naquela época, a morte de 100 bois constituiria uma grande tragédia. Esta é uma palavra para mostrar uma tragédia cósmica. Esta tragédia cósmica é chamada a tragédia luciferiana. O anjo de luz caiu, mas Deus não destrói aquilo que já existia. Dali ele faz aparecer a luz como a manhã da primeira tarde, ou da primeira noite. A noite das trevas. E aí começam os outros dias. E chega um momento, no 6º dia, que Deus termina a obra restauradora da terra.
E quando chega nesse dia, ele descansa. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Agora você presta atenção esse texto, que Deus descansou. Se Deus descansou, significa que ele estava cansado. Mas a Bíblia explica a Bíblia, e nós vimos domingo passado, em Isaías 40, 28, que Deus não cansa. Ele chega a dizer, nunca ouvistes? Não sabes? Pode ver, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha, de que Deus descansou se ele não cansa? O que significa o descanso do primeiro, da restauração da terra, ou dos 7 dias, dos 6 dias de restauração? Não foi um descanso de cansaço. Foi o descanso de ter completado a obra que ele realizou. A obra está completa. Um banquete que está completo, o que se deve fazer? Não, tem alguma coisa para fazer nesse banquete. Usufruir dele. Então ele disse, está tudo pronto, e o dia 7º é o primeiro dia do homem. O homem foi criado no 6º dia, e o dia 7º é o dia da obra completa de Deus, portanto o dia do descanso do homem. Deus começa oferecendo ao homem descanso de ter feito tudo perfeito, completo. O segundo sábado que nós vimos domingo passado é o sábado da satisfação. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito e agora é tirado do Egito. Depois de 45 dias, o povo começa a murmurar e ter saudade da comida do Egito. Deus conversa com Moisés, os dois conversam lá sobre este problema da murmuração. A murmuração é um estado de insatisfação do ser humano. Todas as vezes que nós murmuramos, reclamamos, criticamos, significa que nós estamos em estado de contrariedade contra o Criador. Pastor Abuchaim costumava dar uns pitos assim bem elegantes quando você começava a criticar sobre calor ou sobre frio. Ele dizia assim, quer dizer que Deus não sabia disto. E ao permitir que essa coisa chegue na sua vida, não é para você reclamar que está fazendo calor. Até pode reclamar com o pessoal aqui da igreja que se estava um pouco frio. Porque essa temperatura aqui é artificial. Pode até reclamar disso. Mas tem outros que vão dizer assim, está quente. Então não dá para agradar todo mundo. E a natureza de Deus, ela tem o seu caminho, e a gente muitas vezes se torna ingrato. E Deus disse, Moisés, eu vou providenciar comida para o povo. E ele começou a peneirar lá no céu, uma coisa, na cozinha dele. Quem leu a Cabana, sabe que Deus, no livro A Cabana, é uma negra
Muito interessante aquele livro, porque ele quebra alguns paradigmas dessa religiosidade estupidificada que formata Deus. Então Deus resolve fazer peneirar lá um trigo especial, caía na terra como se fosse orvalho e formava aquela camada, e ele disse: apanhe isso, cozinhe, asse, faça bolo, coma. E o povo achou que o dia futuro, no primeiro dia cai assim, no segundo dia pode faltar. Então vamos juntar um pouco mais. Era para juntar só um gomer, ou cerca de 2 litros por pessoa. Cada um levava, se tinha 10 pessoas em casa, podia levar 10 gomer ou 20 litros daquela massa. E eles comiam naquele dia, e não podia sobrar nada, acabava, todo mundo comia. Dieta perfeita, ninguém engordava, ninguém emagrecia, ninguém ficava doente. Era uma comida, eu acho que qualquer hoje nutricionista ficaria louco para saber que comida é esta, mas é da receita de Deus. E resolveram juntar para o dia seguinte, e no outro dia amanheceu bichado, bicho de mosca, bichou, apodreceu. E Deus chamou Moisés e disse: olha, isso aqui não. Esse povo não confia em mim. Trabalho de fé e satisfação diária. Por isso que Jesus disse assim: basta cada dia o seu próprio problema. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Coma a comida de hoje e faça festa. Mas ele diz assim: vocês vão apanhar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E no sétimo vocês não vão apanhar. Só que no sexto dia vocês apanhem porção dobrada. Eu vou fazer o dobro da comida, receita dobrada, você apanha. E vocês no sétimo vão descansar. É o segundo sábado, e é a primeira vez que aparece a palavra sábado na Bíblia. O Shabat, que é o lugar do descanso. E o povo então apanhava na sexta-feira a porção dobrada e não apodrecia. O homem foi feito, a luz foi feita no primeiro dia, houve separação de águas no segundo dia, no terceiro dia apareceram as verduras, as coisas verdes, no quarto dia foi a separação, os astros. Os astros vieram depois do verde, foi. Mas a luz veio primeiro. Depois vocês vão estudar a luz cósmica e o que os cientistas estão descobrindo hoje, viu? Não fica nervoso sobre ciência e Bíblia, porque a Bíblia vai ganhar da ciência. Ela sempre está certinha. Ninguém vai botar a cabrecha da cabeça de Deus, que não vai não. Aí lá no quarto dia houve separação, no quinto dia começou a aparecer aves e peixes, no sexto dia, então os grandes animais e o homem, no final da tarde. Sexto dia. Por volta de 3 horas da tarde, Deus terminou o homem. Por que você diz 3 horas da tarde? Porque 3 horas da tarde ele terminou com o problema de Adão. Na sexta-feira da paixão. No dia sexto. O dia sexto é sempre o dia do homem. 6 na Bíblia representa o homem. Vocês apanham comida dobrada no sexto dia para satisfazer no sétimo, que é o meu dia, o dia do descanso. E representa que minha obra está completa. E representa que eu satisfaço totalmente aquele que confia em mim. A minha satisfação é plena. Mas aí o povo comeu, aí teve várias crises ainda, até chegar no Sinai.
partir do Sinai, mudou a lei. A lei da graça que Deus tinha feito com Abraão, o pacto da graça que Deus fez com Abraão, foi trocado. O povo resolveu assinar o pacto da lei. E a partir dali, Deus deu 3 sábados. O sábado do cansaço. O sábado do suor. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. O sábado da terra. A terra, quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão trabalhar 6 anos consecutivos. E no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. A terra tem que descansar. E como é que nós vamos comer? Então vamos. Do trabalho praticamente todo mundo sabe. Tem lei por aí do trabalho. O sistema mundial obedece isso. Se bem que eles estão quebrando essa questão do sábado. Eles estão quebrando e estão trazendo uma sociedade adoecida. Por que Deus colocou o descanso de um dia? Porque nossa máquina precisa de um tempo para não fazer nada. Para descansar. Por causa disto, alguns estudiosos têm mostrado os problemas. São 2 coisas que são terríveis para a nossa saúde. A falta do descanso do sábado e a luz elétrica. A luz elétrica é um dos grandes responsáveis pelos problemas nervosos da humanidade. Por quê? Porque quando chegava às 6 horas da tarde, era hora de dormir com as galinhas. O sol ia embora e você ia dormir. O seu rim parava de funcionar. O Salmo 16 explica isso. E você começava a diminuir a adrenalina e ia dormir. E acordava às 5 horas da manhã, bem desperto. Podia trabalhar bem durante as 12 horas do dia, com perfeição. Aí inventaram a maldita luz elétrica, que mantém galinha pondo ovo 24 horas por dia. E as galinhas aumentando a dose de colesterol e ficando loucas. Galinha biruta, que não sabe, chega a pôr 3 ovos em 24 horas. Perdeu o controle. Enlouqueceram com as galinhas. Mas se fosse só as galinhas, tudo bem. Nós temos uma juventude que sai de casa hoje, meia-noite, para ouvir música estonteante que leva o cérebro a ter lesões cerebrais. E o número de drogados aumenta por causa de música, som e luz. Vamos estudar as coisas com cuidado e depois vocês vão ver se é ou não é. Porque que as pessoas não têm mais controle emocional. Vive tudo nervosinho no trânsito. O trânsito é um lugar de agressão. Porque ninguém tem, não dorme, não come direito, não se relaciona, não se toca, não se abraça com pessoa. Oi. É tudo, quando se abraça no motel. Mas aquele abraço não é verdadeiro, é falso. É só para satisfação de um instinto animalesco. Mas Deus tinha os princípios dele, tem os princípios dele. E a gente precisa de descanso, precisa dormir. Meu médico disse: você não deixa nem a luz do telefone ligado. Escureça o quarto. Nem aquela luzinha, porque a melatonina não produz. Com luzinha, vai dormir no escuro, fecha o escuro, escurece tudo.
Aí o sábado, descanso da terra, ninguém quer mais obedecer isto. Isso é arcaico. Nós temos que produzir. Você está vendo o movimento que está surgindo no mundo sobre crédito de carbono e RED. A terra está sendo consumida. Eles estão gritando: olha, nós estamos matando o planeta. Nós estamos acabando com o planeta. A terra precisava descansar. 6 anos vocês trabalham, no 7º. Vamos lá, vamos pegar esse texto. Levíticos capítulo 25. Eu não tenho tempo, eu não estou com pressa, irmãos. Eu não estou com pressa de entrar para correr. Nós vamos ter que mastigar um pouco isso aqui, porque tudo isso está falando de uma coisa que Deus quer que nós tenhamos, que é o sábado eterno em Cristo, o descanso. Por que ele foi curar aquele homem? Num sábado religioso, para podermos entrar no sábado eterno do descanso. Quando ele fez um convite, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis sábado. Achareis o Shabat, o descanso para a vossa alma. Descanso eterno. O dia aceitável do Senhor, o jubileu eterno de Deus, em Cristo. Por isso ele estava quebrando essa religiosidade fanatizada. De formalismos e não do descanso eterno em Cristo. Ele é meu sábado. Ele é que tira essas peias. Então no capítulo 25 vamos começar aí. 25, verso 1, 2, 3, 4. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. 6 anos vocês vão trabalhar, no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. Mas o ano que vem vão comer de quê? Se eu não planto esse ano, senhor Humberto Barros, o que eu vou comer o ano que vem? Eu trabalho 6 anos, no 7º eu não planto, e eu vou comer de quê no 8º? Essa era a pergunta. Vamos passar para o verso 22. Não, vamos ler, começando no 20. 25, 20. Se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. 6 anos vocês trabalham, no 6º ano eu dou minha bênção. E a minha bênção fará com que
tem a porção dobrada para o mês 7, para o ano 7 e para o ano 8º. O que é isso, gente? Que dia que Jesus morreu? Sexta-feira da Paixão. Qual é o dia seguinte? Sábado da Aleluia. E qual é o dia seguinte? Domingo da Ressurreição. Nesse ano vocês vão plantar, mas vão comer toda a eficiência de Deus no ano 6º, no 7º, no 8º, até a entrada do 9º. Eu não vou entrar na questão aqui de contar ano, mas se você quiser, vocês podem fazer as contagens de Abraão até agora. Nós estamos entrando no ano 6º. E depois nós vamos ter um milênio. O ano 6º de 1000 anos. Porque a Bíblia diz que um ano para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. O dia eterno é o dia de 1000 anos. Ou o dia completo. Nós chegamos, faça as contas, você já vai verificar o descanso está chegando próximo, bem próximo. Nós vamos ter aí o arrebatamento. Aí, desculpe, quem quiser discordar, tem todo o direito, porque ninguém ficou com a receita, e eu fico com a premissa de alguns textos, alguns querem dizer depois, para botar medo. Eu não vejo medo na Bíblia. Eu sei que tocada a trombeta, essa trombeta aí é a 7ª trombeta. Desculpa, vai ler a Bíblia direitinho que você vai ver que não é 7ª trombeta. Porque falou de última trombeta, não é a 7ª trombeta, porque tem outras trombetas mais. Além da 7ª, tem a 8ª, tem a 9ª, mas é a última trombeta do processo da redenção. E aí, o chocalhinho que está no versículo 10, vamos já mostrar que está no sino da liberdade nos Estados Unidos, é do ano aceitável do Senhor. Opa, vamos ficar com ele para sempre. Depois haverá 1000 anos, que é o Shabat da natureza, o 7º milênio da criação. 1000 anos de descanso aqui, com o Cordeiro governando. E aí tem uma turma que anda atrás de galardões para governar melhor. Tem uma turma aí que se preocupa com estas coisas que são da economia de Deus. E que ele fará segundo o propósito do seu coração. Se é sobre 10 cidades que ele vai dar a alguém. Mas não me venha com essas questões de reinados, porque isto pertence à economia de Deus. Tem toda uma turma que anda preocupada em formatar glória para o homem. E toda a glória pertence ao Cordeiro. E nós precisamos ser desvestidos dessas arrogâncias de querer ter primazia e ser vencedores no milênio. Eu sou vencedor em Cristo, aqui e agora. Porque nele nós somos mais do que vencedores. E esses pesos que colocam sobre as pessoas. Misericórdia. Misericórdia. Este sábado de descanso da terra é para que a terra possa florescer. Outro dia eu falei, não sei se ele está aqui, eu queria até o Sérgio. Sérgio, você está aqui? Não está, Sérgio? Eu disse para ele, põe a sua terra, divida um pedaço da sua terra, ponha descanso para a sua terra. Se quiser até plantar nabo forrageiro ou aveia, não colha, deixa lá. Deixa a terra descansar, deixa ela arejar. A terra precisa disto. Domingo passado eu falei, até fiz uma boa propaganda do Edson no Humorgan, que é o adubo orgânico. Põe adubo orgânico na terra e não adubo dessas multinacionais que querem tirar, roubar e tirar, só botando petróleo na terra com esses adubos químicos.
que empobrecem a terra. Por isso, nós estamos tendo uma produção grande, mas um empobrecimento da terra. Ela vai pagar caro. Japão está lá com uma região que não tem mais prestabilidade. Exauriram a terra. A tecnologia resolve o problema da terra. Você sabe que chega um ponto que ela saliniza e não dá mais nada. Desertifica. Os agrônomos estão todos sacudindo a cabeça, dizendo, é assim mesmo que estão fazendo com a terra, com a nossa bendita patrimônio. A terra não é nossa, é de Deus. O povo de Israel não era para ter propriedade, era para ter posse. E aí tem um outro sábado. Vamos voltar agora para o verso 8 do capítulo 25. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Continua. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Continua. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. 6 dias fez Deus o universo. No 7º dia ele descansou, parou. Clênio, esse tempo aqui foi de um dia ou foi de milênios? Ou de milhões de anos? Olha, o Deus que tem todo o poder, ele pode fazer num dia só e pode fazer em milhões de anos. Agora, a minha Bíblia diz que ele fez num dia. Se ele tem todo o poder, quem tem todo o poder pode tudo. Pode inclusive fazer com que as coisas apareçam num dia só. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Todo o erro procede daí. Por que a ciência tenta explicar? Porque ela quer botar Deus dentro da sua cabeça. E aí ela diz que os dinossauros desapareceram há 60 milhões de anos, quando houve uma catástrofe. Com que base científica pode dizer que foi há 60 milhões de anos? Com o carbono 14. Só que o carbono 14 só tem capacidade de medir com validade 300 mil anos. Onde foi que eles acharam isso? Quem é que disse que é assim? Sei que Deus fez e Ele pode fazer. Domingo passado à noite nós tivemos aqui o pastor Osés dando um testemunho. O filho dele estava com ictiose, uma doença cuja a forma fica como escama de peixe, uma doença incurável. O médico disse para ele que não tinha cura. Ele disse para o médico, ele contou para nós aqui, ele disse para o médico, Senhor, eu conheço um médico que pode curar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Mas se ele quiser, ele pode. E Deus deu para ele o texto de Isaías 53, que é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. Ele disse, eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E 3 dias depois, o Oséias Júnior estava curado e nunca mais teve nada. Ele pode? Pode. E por que ele não cura todo mundo? Não sei. Porque ele é soberano. Porque ele não é mandado por homens. Não sei. Mas ele pode. Nós temos um Deus que tem a capacidade de fazer coisas acontecerem de maneira maravilhosa.
De onde vêm os nossos erros? De não conhecer as Escrituras. Há um sábado de satisfação. 6 dias vocês vão pegar a comida, no 7º vocês vão sentar, conversar, marido e mulher e filhos, vocês vão ficar juntos. Hoje em dia a televisão tem tirado as pessoas. E hoje eu estou chato, não estou? Está tirando as pessoas de relacionamento. E prefere assistir um jogo de Corinthians e Paulista do que ficar sentado com um filho e conversando com ele sobre as coisas do dia a dia. E por aí vai. O sistema do mundo nos aprisiona. Nós temos um sábado de 7 dias de trabalho, que precisamos trabalhar e um dia ter de descanso para poder descansar, não fazer obras excessivas, mas estamos trabalhando até de noite e cansando, porque nós precisamos ter mais dinheiro e porque nós precisamos ter mais coisas para poder satisfazer os desejos. E só que depois de tudo isso, não satisfaz nada. Mas nós temos um sábado da terra, a terra precisa descansar, e ele agora diz: eu quero dar um sábado de 7 em 7 semanas de 7 anos. 6 anos você vai trabalhar, e no 7º você vai descansar, vai ter um sábado de liberdade, você não vai colher nada, mais outra semana de 7, mais um sábado, mais outra semana de 7, mais 6, mais um sábado, mais outra. Quando completarem 7 semanas de 7 anos, vocês vão descansar a terra por mais um ano. Espera aí, eu já vi lá que a gente trabalha 6 anos, o senhor vai dar a bênção no 6º, e aí eu fico 7º e 8º, mas agora tem o 9º ano, ou o 8º ano. Como é que eu vou fazer no 9º ano? Porque 7, o último 7 tem um ano mais sem fazer nada. É o ano de jubileu. O ano 49, o ano 50, sem fazer nada. Esse é o ano aceitável do Senhor. É este ano que Jesus estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos dar uma lida lá. Vamos dar uma olhada lá. No Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem 5 coisas. Toda vez que você vir 5, saiba que é graça. Número 5 está apontando para a graça. E a última coisa que ele veio apregoar foi o ano aceitável do Senhor. É sobre esse pano de fundo do ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Bertinho, eu tenho uma dívida com você. No ano do jubileu você tem que me perdoar. Eu vendi minha propriedade para o Júlio. Sabe por quanto eu vendi a minha propriedade para o Júlio? Eu tenho que contar o ano que eu vendo para o Júlio. Foi no ano 20, faltava 25 para o jubileu. O Júlio me paga 25 meses pelo valor da terra. 25 safras pelo valor da terra. E quando ele colhesse essas 25 safras, no dia do jubileu ele devolvia a minha terra para mim. Porque eu sou um posseiro eterno. Eu tenho posse, não propriedade. E eu podia vender a terra.
todas as dívidas seriam perdoadas, todos os escravos tinham que ser soltos. Tudo que houvesse de dívida naquele ano do jubileu, solta. Como é que começa o texto dizendo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Esse termo ungiu é o Meshiach, o Messias. É a unção do Messias, aquele que traz libertação. É para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? Contar uma boa notícia para os pobres. Vocês são posseiros de uma herança eterna. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Está solto. Restauração da visão àqueles que não conseguem ver. Pôr em liberdade os oprimidos. Libertação aos cativos e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Cansado por causa do pecado, oprimido por causa da religião. Há uma desgraça neste mundo chamada religião. Qual é o nome dela? Budista, confucionista, cristã, judaica, nas cristãs, católica, batista, presbiteriana, qualquer uma que põe peso. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todo o sistema que põe peso. Jesus não prometeu vida boa. Ele disse: vai ter tribulação, mas peso não. Se tiver peso, não é de Cristo, é religião. Onde tiver medo, onde tiver dever, onde tiver interesse, não é evangelho. Porque o evangelho funciona pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Você está com medo? Então não é vida de Cristo, é libertação aos cativos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável é este? É o ano da libertação. Cristão que não é liberto é mentiroso. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que não me convém? Porque eu sou livre para escolher. Adão era livre. Todos os filhos de Adão são escravos. Jesus Cristo veio para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Adão podia pecar e não pecar. Todos os filhos de Adão só podem pecar. Mas os filhos de Cristo podem pecar e não pecar. Podem ter vitória sobre o pecado. Por quê? Porque ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Veio tirar a paralisia espiritual. Os caras estavam preocupados com um dia de sábado, um sábadozinho. Ele disse: eu vim para tirar a liberdade. Foi você em alforria. Para de murmurar, chata. Chato. Rabugento. Outro dia uma irmã disse assim: eu fui salva com aquela mensagem, a salvação de um chato. Ela virou para mim e disse: pastor Glênio, não tinha na terra, na face da terra, uma pessoa mais chata do que eu. Mas eu não me via chata. Não, a gente não se vê. O espelho ofusca. A madrasta da Branca de Neve olhava e dizia: espelho, espelho mágico. Há alguém mais bonita do que eu? Não vê. Não vê. Por isso que precisamos de revelação do Espírito de Deus. Para mostrar como nós somos medíocres e mesquinhos. Para sermos libertos. Para poder festejar. Uma irmã domingo à noite me passou um torpedo. Dizendo assim: meu amado pastor, obrigado por pregar a graça furiosa. Continuamente não parar de pregar. Eu sei por quê. Porque há dia de insight. Tem dia que a gente não escuta. Mas tem um dia que o Espírito Santo parece que destapa o ouvido.
e põe este dia aqui, no verso 10. O 50º dia, santificareis o ano 25:10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. No sino da liberdade dos Estados Unidos, no sino da liberdade, tem esta palavra, lá na Pensilvânia, Deror. Significa tempo de libertação. Você não é escravo de homens. Você foi resgatado por alto preço. Você é filho da liberdade. Eu gostava daquele cântico pátrio. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Não é? As tempestades. Essa asa é uma águia. E debaixo das suas asas estará seguro. Ele é o escudo e broquel. E não temerás as trevas, nem as setas, porque ele nos deu a sua proteção eterna. Queridos, eu vou continuar domingo que vem. Mas, porque o tempo já foi há muito tempo. Porém, eu estou dizendo o seguinte: nós temos uma grande obra de Deus feita para nós. Por causa do não cumprimento do descanso da terra, de 7 em 7 anos, desde que Saul, o rei Saul, assumiu o poder, os reis não quiseram mais, porque eles tinham necessidade de pagar tributo. O povo tinha que pagar tributo, e no ano 7º não pagava tributo. Então Saul não deixou que se comemorasse o ano 7º. Davi veio na mesma escola e manteve. Salomão veio na mesma escola e manteve. Roboão veio na mesma escola e manteve. Asa veio, Josafá veio, e vieram todos até que no reino de Joaquim, Israel foi para o deserto, para a Babilônia. Sabe quantos anos são? 490, em que a terra não teve descanso. E sabe o que Deus fez? Botou o povo de Israel 70 anos no cativeiro para a terra pagar o tempo de descanso. Quando não faz por bem, faz compulsoriamente. Aqueles 70 anos lá na Babilônia, eram os 490 anos que eles não pagaram o tributo da terra. Agora eu vou dizer o seguinte: nós estamos no ano da libertação. E eu tenho visto crentes medíocres que querem continuar arrastando a corrente do pé. Essa bola já foi quebrada, meu filho. Foi por isso que Paulo disse assim: vocês corriam bem. Quem foi que impediu que vocês obedecessem à verdade? Chama-se judaizante. Uma corja
feita nas planilhas do inferno para colocar peso no meio do povo de Deus. Eu não falei judeu, judaizante. É um sistema religioso que mais perseguiu Paulo. E é o sistema religioso que mais persegue os cristãos e põe peso na igreja católica, na igreja protestante, na igreja evangélica. As pessoas pesadas. Não tem felicidade, não tem celebração, não tem jubileu, não tem vivas. É libertação. Queres ficar curado? Levanta, toma o teu leito e anda. E não fica olhando para aquele rabugento do rabino, que fica dizendo, mas é dia de sábado. Você diz assim, é sábado, mas é sábado eterno. Eu estou no jubileu da libertação de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.